Amém. Agora, gostaria de chamar o meu amado esposo. Vai jogar futebol? Vamos aplaudir o Senhor? Pela vida do nosso Pai espiritual, que tem cuidado de nós. Amém? Boa noite, queridos. Noite, pessoal. Vocês estão bom? Aí vocês têm que falar bom também. Glória a Deus. Que bom, que unção, né? Que graça de Deus sobre a nossa vida nessa noite. Glória a Deus por isso. Mas isso é só o começo. Fala para o irmão, é só o começo. Deus tem muito para fazer na nossa vida nesse ano 2026, amém? Nós já tivemos um culto pela manhã muito abençoado, culto maravilhoso, né? O culto da manhã está crescendo. Hoje nós tivemos beirando 10 visitas pela manhã. Bastante gente visitando, conhecendo a nossa igreja, que bênção. Eu quero fazer aqui a respeito do encontro com Deus. Quem já participou do encontro com Deus aqui? Então vamos exercitar como é que é o encontro com Deus? Tremendo, né? O encontro com Deus é sobrenatural. O que é um encontro com Deus? Para quem ainda não foi, não sabe, é um retiro espiritual. Quando alguém te perguntar aí, o que é um encontro com Deus que você vai? O que você vai responder? É um retiro espiritual. Só essa palavra ela já tem um peso muito grande, né? Ela é um retiro, onde você se retira espiritualmente. Por isso que lá, a gente não é contra isso, né? Vocês viram que eu subi com a bola do Arthur ali, que já desapareceu também. A gente não tem nada contra, mas lá não vai ter futebol, não vai ter piscina, não vai ter trilhas. Serão 3 dias focados em ministrações poderosas de libertação, cura interior, cura da família, fortalecimento espiritual, quebra de maldições. São 2 coisas muito fortes que acontecem lá, que é a libertação, né? É muito forte, em todas as áreas, maldições hereditárias, e a cura das emoções, cura da alma, né? E também um profundo tratamento espiritual para quem vai lá, um renovo. Eu disse de manhã, e volto a repetir, que se você está aqui nessa noite, é porque você teve um despertamento espiritual em um momento da sua vida. Sabe, quem está lá na esbórnia, bebendo, se drogando, na carnalidade, ele ainda não se despertou o espiritual, ele ainda está no nível carnal, como nós falamos assim. Mas se você está aqui na igreja, está assistindo, é porque você, de alguma maneira, já despertou. Puxa, existe um Deus, eu preciso conhecer mais esse Deus, eu preciso achar uma igreja para eu aprender sobre esse Deus. Então surgiu um despertamento, você despertou. E que bom que aconteceu cedo com cada um de nós. Mas tem pessoas que esse despertamento não se dá a vida inteira. Muitos até, eles despertam quando está 3 suspiros para morrer, e alguém fala, quer aceitar Jesus? Aí fala, eu quero, mas aí já não dá mais para viver essa vida espiritual, porque a vida já acabou. E que bom que você despertou logo cedo para isso. Quais são as características disso? De repente, as coisas carnais, materiais, você não perde o valor para você começa, eu quero aprender, você arruma uma Bíblia, começa a ler, mesmo que você não entende, você vai lá, você começa a procurar pessoas que entendem um pouco disso para te ajudar, não é? E o encontro com Deus é um lugar desse que você tira, a gente sai daqui da igreja sexta à noite, né, às 8 da noite, e vai de ônibus, quem vier de carro pode deixar o carro aqui no estacionamento, não tem problema, e a pessoa vai de ônibus para uma chácara, meio da natureza, não é? E haverão 12 ministrações
muito poderosas de irmãos que já estão orando há 30, 40 dias. É um evento regado à oração, ele é coberto por intercessão, por jejuns. Então, você que já foi, sabe, você que vai, você vai ver que é um clima diferente, parece que você está no céu, né? Parece que você está no outro planeta, de tão gostoso que é, e de início a gente começa a achar um pouco estranho, mas no final você não quer voltar mais, você fala, puxa, eu gostaria de ficar nesse lugar aqui, né? Quem não foi vai ter essa percepção, e quem foi e já teve essa percepção, que foi muito legal, assim, aquele clima, né? É muito gostoso, porque tudo que é regado à oração e intercessão, e por falar nisso, irmãos, nós estamos começando hoje, de hoje para amanhã, 21 dias de oração e jejum. Então escolha um tipo de jejum, seja ao meio-dia, seja às 6 da tarde, não é? E todo dia você consagra um período de oração. Você sabe que fazer isso sozinho é uma coisa, mas você fazer no coletivo, com a igreja, isso tem um poder muito grande, porque espiritualmente todo mundo se uniu para fazer uma consagração. Então faça a sua consagração, ore pela igreja, pelo ministério, ore pelo próprio encontro com Deus. E o bom, pastor Sérgio, é que nós já vamos pegar o encontro com Deus dentro, né, terminando os 21 dias, nós já vamos. Então vai ser um encontro regado de muita unção e de muito poder de Deus. Irmãos, tem coisa na vida da gente que só o poder de Deus para quebrar, amém? Né? É só o poder de Deus para quebrar, e o encontro com Deus é uma vez por ano, e é para isso. Então vá, se foi, vá de novo. Eu já fui em 70, e cada um eu sou ministrado. Há um investimento que você faz só para pagar despesas que a gente tem. Quem vai servir, irmãos, também paga, porque tiveram a vida transformada, e eles vão agora para servir outros. Então você terá pessoas lá te servindo, né? Nem um copo d'água você não vai precisar pegar, alguém vai lá. Por quê? Para você ter total foco no que está sendo ministrado. Irmão, em 3 dias não tem como Deus, num determinado momento, pegar a gente e fazer a obra naquilo que a gente está precisando. Você que já é um crente antigo, eu quero te dar um conselho, irmãos. Há um momento na vida cristã que parece que a gente passa por tanta coisa, que a gente, mesmo sendo crente, desacredita de tudo. Gente que já sofreu abuso de autoridade, gente que já passou por um monte de igreja, gente que já viu tanto escândalo, gente que parece que não viu a resposta de Deus, a pessoa fica desacreditada. Não desacredite, isso não vai te ajudar. Vá renovar a tua fé no encontro com Deus. Quem quiser maiores informações, até mesmo o formulário da inscrição, fale com o pastor Sérgio, com a pastora Raquel, que eles estão encarregados disso. Garanta já a sua vaga ali, que vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Então, assim, às vezes por falta de explicar, a pessoa não entende, né? Chega, vai ter um encontro com Deus. A pessoa não entende, mas se você entende, agora invista em você. Tem gente, irmãos, que tem medo de um encontro com Deus, por isso não vão. Porque lá a pessoa pensa assim, de repente eu vou ter que ter contato com as minhas feridas, com os meus traumas, né? Eu vou ter lembranças que eu não gostaria de ter, não é? Você já viu pessoas que falam assim, eu não lembro da minha infância de nada, não lembro de nada do que aconteceu na minha infância. Sabe por quê? Normalmente é porque a pessoa teve momentos muito ruins na infância, muito ruins, e o cérebro fez a pessoa esquecer para sofrer. Mas isso não faz a pessoa não sofrer, a coisa fica lá dentro. E fica causando, vindo em forma de depressão, de ansiedade, de pânico, de doenças físicas, não é? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu vou lá, eu vou ter contato com essas lembranças dolorosas. Não, não quero, não vou, porque a gente não quer sentir dor, a gente quer sentir prazer. Mas às vezes é preciso enfrentar dor para ser curado, para a gente ter momentos felizes. Você entende? Diga amém. Então não tenha medo de ir para o encontro, porque lá
num determinado momento, Deus vai trazer à tona um trauma da tua infância que você viveu, mas Ele traz para curar, Ele não traz para te torturar, não é? Então não tenha medo. Ah, apóstolo, tem gente que tem esse medo? Tem muita gente que tem medo, não é? Delas entrar em contato com a ferida aberta lá dentro, e no encontro com Deus, Deus traz à tona muitas lembranças, muitas feridas, muitas coisas que você nem lembra, né? Deus mexe com o cérebro da pessoa que está travado para não lembrar, para não sofrer, e Deus faz ela lembrar. Aí as pessoas choram, as pessoas têm... Aí Deus cura as pessoas, por isso que no último dia elas saem de lá felizes, dizendo assim, eu não queria nem sair daqui. Amém? O que é mais fácil para você? Viver com essas feridas, mesmo que você não lembre, né? Ali dentro te fazendo sofrer, sendo amargo, sendo azedo, sendo isso, sendo aquilo, os seus negócios não indo para frente por causa disso, ou você enfrentar o negócio de uma vez, que venha. Eu sou assim, tenho que enfrentar. Tem gente que não faz cirurgia, né? Ah, está morrendo, mas não faz a cirurgia de medo. Eu não, tem que fazer, meu irmão, tem risco de vida, tem 10%, mas tem que fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque se há uma chance de eu ser curado, eu quero viver com saúde. Amém ou não amém? Então não tenha medo de ir para o encontro. Ai, meus pecados são muito grandes. Ah, eu fiz coisa que nem Deus não perdoa. Tem gente que usa isso para falar, não vai, não vai, não vai. E, meu irmão, vai porque Deus quer curar você nesse encontro. Deus quer te fazer uma pessoa melhor. Amém? Então, fale com o pastor Sérgio quanto é o investimento, tudo. E agora nós vamos fazer o momento da semeadura, porque é dando, é plantando, a obediência. Vamos fazer festa nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Tem semeadores aqui, diga amém. Meu irmão, se você é um semeador, é porque Deus te deu semente. Amém? Então fala, Deus me deu semente. Amém, glória a Deus por isso, e vai dar muito mais. Seu celeiro será cheio, sua despensa será cheia, seu guarda-roupa será cheio, sua despensa será cheia, sua geladeira vai estar cheia de picanha, e não é o outro que está prometendo, é Deus. Amém? Tem gente que promete, ela não vem, né? Mas Deus, quando promete, vem. Tem gente que a geladeira parece sapateira, né? Só tem um sapato velho, um chinelo velho lá dentro, uma garrafa com meia de água, porque a escassez está ali. Mas eu quero dizer que a tua geladeira não vai nem fechar direito. Não, vocês não estão recebendo nada hoje, não. Isso é para receber dando pulo de glória. Sua geladeira nem vai fechar de tanta coisa. Amém. Sua conta bancária vai, transbordar. Você vai fazer reserva financeira. Amém. Você vai ter dinheiro para investir. Daqui uns anos você vai ter liberdade financeira. Amém. Viajar para Cancún. Aleluia. Poder viajar para o Amazonas, para os ribeirinhos, para ganhar alma. O amém foi mais baixo. Glória a Deus. A gente tem que pensar na gente e no reino também, amém? Glória a Deus. Mês que vem eu vou lá para o Ribeirinho, vou ficar lá uns dias lá. É quando a gente volta muito quebrantado de lá, de ver a fé daquele povo, amém? Eu mandei para vocês aí um vídeo de um irmão de lá, mostrando uma enorme de uma empresa que Deus deu através da unção que a gente foi ministrar lá, né? E o mesmo Deus que abençoou lá, vai abençoar você também. Olha para o irmão do lado, fala assim, de milionário para milionário, você está a cara da riqueza nessa noite. Fala, eu recebo toda essa riqueza em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu não quero me alongar aqui, eu só quero fazer um pequeno comentário aqui, porque hoje eu falei que orar pela escassez, né, para ela ir embora, para ela desgrudar da tua vida, amém? Que vai grudar na tua vida é unção de prosperidade. Hoje ela vai grudar em você e não vai soltar nunca mais. Eu quero só dizer uma coisa para você. Se fala hoje muito em crise,
Mas eu entendo, irmãos, que no mundo hoje não existe crise, né? O que está acontecendo no mundo hoje, para quem tem uma visão global, o que me interessa uma visão global? Que essa visão global afeta a tua família. Então, o que a gente vê hoje é que os grandes líderes, eles, pelo crescimento do mundo e das demandas, eles estão botando a casa em ordem. Por exemplo, o governo americano, o que ele está fazendo agora? Ele está trabalhando a questão da imigração. Gente vindo de todos os países do mundo e milhões de ilegais nos Estados Unidos. O que o ilegal acontece com ele? Ele usa saúde, ele usa educação, ele usa toda a estrutura do país, que custa para o país, mas ele, por ser ilegal, não contribui. Então, o país tem um déficit muito grande, e um presidente como Donald Trump, por exemplo, ele é um empresário. Então, ele olha a nação hoje como uma empresa, ele fala, esse negócio vai falir. Então, o que ele está fazendo? Está botando a casa em ordem. O que isso quer dizer? Vamos supor que você lá na sua casa, você ganha X, tem você, sua esposa e 3 filhos, e de repente chega 15 pessoas e fala, eu vou morar na tua casa. Do nada assim, eu vou morar na tua casa. O que você faria? Meu Deus, quanto esse povo vai comer? Se ficar doente, como é que vai comprar remédio? Não temos cama, não temos quarto, não temos isso, não temos aquilo. É isso que acontece hoje. Por exemplo, na Europa, fizeram um acordo com a Índia, e agora virão milhares e milhares de indianos para lá, para emigrar. Então os governos estão pensando assim, nós temos que arrumar a casa. É o que o americano está fazendo. Nós não entra mais ilegal, porque não pode contribuir, e os que estão ilegal, nós vamos mandar de volta para os seus países agora. Sabe o que eles estão fazendo lá, irmãos? Eles ficam na porta das igrejas. Quando a pessoa sai de um culto desse, eles pedem o documento. Se não for legal, eles pegam e já botam no primeiro avião. Vai preso, depois vai para o avião e vai de volta. Está acontecendo com brasileiros lá. Eu vi uma cena muito triste lá, a primeira vez que eu fui na igreja, um casal nos atendeu. Pense num casal maravilhoso. O casal nos atendeu muito bem na igreja. A segunda vez que eu fui com a apóstola, o casal só via a esposa. Eu falei, teu marido? Ela falou, pegaram ele aqui na porta da igreja e já mandaram de volta. Aliás, está preso para mandar de volta. Então eles estão fazendo, não pode entrar dentro da igreja, mas pegam na porta. Está fazendo isso com milhares de pessoas. Por quê? É triste, mas primeiro, a pessoa está ilegal. Segundo, a pessoa não contribui. A pessoa só recebe. E aí todo mundo está colocando a casa em ordem, porque senão os países vão quebrar hoje. Só no Brasil que há uma farra, uma festa, ninguém pensa nisso. Mas as grandes potências estão fazendo isso, e vocês estão vendo. Agora, isso ensina muito também que a gente precisa colocar a nossa casa em ordem. Se o nosso governo não coloca, problema dele, eu vou colocar a minha. Vou colocar a minha casa da obediência, a minha casa espiritual em ordem. Vou colocar a minha obediência em ordem, ser um dizimista, ser um ofertante. Vou colocar a minha casa emocional em ordem. Vou colocar o meu casamento em ordem. Vou colocar a minha família em ordem. Agora, irmãos, isso é de um dia para o outro? Não. Demora às vezes 8, 10 anos. Mas o que a gente tem que fazer? Dar o primeiro passo. Sim ou não? Se a gente deixar ir para ver como é que fica, vai sempre ficar pior. Então, nós temos que fazer igual os governos estão fazendo. A gente precisa colocar a casa em ordem. Por exemplo, a nossa igreja, faz 10 anos que nós estamos revitalizando a nossa igreja, botando em ordem a casa. Ninguém vê, ninguém percebe, mas a nossa casa está em ordem. Colocamos em ordem finanças, colocamos em ordem o espiritual, colocamos em ordem tudo, e vamos ter que fazer isso por muito tempo, porque a crise sempre vai vir de tempos em tempos, mas se a casa estiver sobre a rocha, ela não vai cair.
Você está entendendo? Diga amém. Então organiza a tua casa. Qual casa você precisa organizar? Se não organizar a sua casa emocional, você vai ficar doido. Vai prestar para nada. Se não organizar a sua casa da tua saúde, você vai ficar doente, também não vai produzir. Né? Se você não colocar a tua vida espiritual em ordem, você vai estar mal, não é comigo, nem com a igreja, você vai estar mal com Deus. E quando a gente está mal com alguém é uma coisa, mas quando a gente está mal com Deus, aí a coisa fica feia. E não adianta fazer birrinha com Deus. Se o Senhor não me abençoar, eu não te sirvo mais. Deus fala, quer uma chupeta? Bebezinho do papai. Não é assim, irmãos. Coloca a casa em ordem que a bênção desce. Está entendendo? Diga amém. Se os ímpios, os governantes desse mundo, eu creio que vai surgir um líder no Brasil que ele vai pensar igual as nações avançadas. Nós precisamos colocar a casa do Brasil em ordem. Vocês estão orando para isso? Seja quem for, porque não é personalismo, é um salvador da pátria, não. Uma pessoa que tenha só uma mente de organização para organizar essa nação, ela vai se tornar a nação mais rica do mundo, porque ela já é. Amém? Então assim, dizime, não com quem dá dinheiro para a igreja, mas com quem investe no reino. Oferte, não como quem está dando uma esmola para Deus. Oferte com o seu melhor sempre para o Senhor. Melhor trabalho, melhor dinheiro, né, o melhor tudo da sua vida. Está entendendo? Diga amém. Então vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Quero orar pela sua prosperidade. E o que Deus me diz é que a escassez vai desgrudar de muita gente aqui nesta noite. Pode sentir isso mesmo, está colada em você em alguma área, seja emocional, financeira, mas ela vai ser descolada. E a unção de provisão de Deus vai colar em você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos com ações e graças, dízimos e ofertas, fruto de obediência dos teus filhos, ó Pai. E nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a escassez que um determinado momento colou nessa pessoa, e ela patina e não vai para frente, que essa escassez, essa falta, descole, e eu quero declarar, Senhor, que a unção de prosperidade do Senhor vai estar sobre esta vida a partir de agora, atraindo, Senhor, as bênçãos em todas as áreas, em o nome de Jesus. E todos que creem recebem, digam amém. Venha semear com alegria no seu coração. Nós temos aí o Pix, nós temos as maquininhas. Venha cantando com alegria. Com alegria. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. É labareda de fogo, é labareda de fogo, é labareda de fogo. É fogo puro, é por isso que eu não mudo e não paro de adorar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está teu Deus? Onde ele está? Diz, onde
Glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Ainda em pé, nós vamos receber o pastor Sérgio, que vai trazer a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Pastor Sérgio, ele é filho do nosso ministério, não é? Filho da provisão. E o pastor Sérgio está há tantos anos com a gente, cresceu muito. Esses dias eu estava conversando, antes era o Serginho, né? Todo mundo, ô Serginho, ô Serginho. Aí esses dias eu estava conversando com alguns líderes, falei, eu não tenho coragem mais de chamar ele de Serginho. Ele agora é o pastor Sérgio. Falei, amém. Glória a Deus. Então, a autoridade a gente conquista. Ninguém chegou aqui e falou, chama o Serginho de pastor Sérgio. Ele conquistou com a sua autoridade, com o seu amor, com o seu cuidado, conquistou esse respeito da igreja. Amém? Então, vamos orar por ele, a sua família. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida do teu servo que vai trazer a palavra nessa noite. Meu Deus, pela autoridade do teu nome, pela autoridade que ele conquistou de estar aqui ministrando ao rebanho, Senhor. Abençoa a sua família, abençoa, Senhor Deus, que ele seja instrumento e boca do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos receber aplaudindo o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, podemos nos assentar. Boa noite, igreja, a paz seja convosco. Vocês estão bem? Eu também estou bem nervoso. Quantos creem que vão ser abençoados nessa noite? Me ajuda aqui, Osmir, põe para o canto lá, aqui o copo aqui. Obrigado, Osmir. Amados, quero dentro desse tempo, né? Quero trazer uma palavra, né, para vocês, mas antes eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né, por essa oportunidade que Ele dá a nós, pastores, de poder subir aqui, né, no altar para ministrar, né? Graças a essa misericórdia, esse amor dele sobre as nossas vidas. Agradeço também aos nossos líderes, o apóstolo Cristiano, a apóstola Vivian, que confiam em nós, pastores, de subir aqui para estar ministrando a palavra. E eu creio que o que o Senhor vai trazer hoje é algo muito forte, que é uma palavra que vai trazer um entendimento, não que eu e você queremos, mas o que o nosso Pai, que está nos céus, mas que está aqui presente, Ele quer. Amém? Então, nós estamos nesse tema do ano, né? O ano do conhecimento e da revelação. E dentro deste tema deste ano, eu quero falar algo sobre conhecimento que informa e revelação que transforma. Vamos repetir? Conhecimento que informa. Vocês almoçaram hoje? Tomaram aquele cafezão antes de vir? Vamos lá, no 3 então. 1, 2, 3. Conhecimento que informa. Isso. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 34. Segunda Crônicas, capítulo 34. Todos acharam? Diz amém. Segunda Crônicas, capítulo 34, nós vamos iniciar aí pelo versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. No 18º ano do reinado de Josias, depois de ele purificar a terra e o templo, nomeou Safã, filho de Azalias,
Maaseías, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, o historiador do reino, para restaurar o templo do Senhor, seu Deus. Até aqui, encurva sua cabeça. Pai, nós nos apresentamos ao Senhor nesta noite. Que a Tua palavra, Pai, ela venha ser dita nessa noite, de tamanha forma e poder que venha transformar as nossas vidas, Pai, nesta noite. Para que nós possamos sair daqui levando amanhã, terça e assim sucessivamente a Tua palavra que transforma. Na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás, ao redor desta região. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Sai agora desta região, sai agora desta rua, deste bairro, no poder do nome de Jesus. Eu repreendo agora, Satanás, todo espírito que vem de ti, tentando trazer distração na mente deste homem, desta mulher, que veio aqui única e exclusivamente para adorar ao único Deus. Neste lugar, Satanás, só existe espaço para um Deus em nossas vidas. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo agora e dou uma ordem. Sai agora desta região, no poder do nome de Jesus. Pai, eu oro ao Senhor pedindo para que a mente do teu povo seja blindada neste momento, para que nada que não seja do Senhor consiga penetrar na mente do teu povo, tentando tirar eles do foco que é a tua presença, que é a tua palavra nesta noite. Porque eu creio em nome de Jesus, que o que o Senhor vai dizer nessa noite, através da tua palavra, que é viva e que permanece para sempre, ela vai transformar aquele que chegou aqui sem nenhuma esperança, ela vai restaurar aquele que precisa ser restaurado, mas ela também vai confrontar aquele que precisa ser confrontado nessa noite. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar, nessa noite, Pai, na autoridade do nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos e todos dizem amém, aleluias. Amados, então aqui, iniciando, né, nós vamos, dentro deste tempo que nos é hábil, aqui Josias, né, ele pediu para restaurar o templo do Senhor, seu Deus. Mas eu quero antes falar quem era Josias. Josias, nós vamos ler ali no início do capítulo 34. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 8º mês de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Aserá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordem para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Aserá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre seus próprios altares e com isso purificou Judá e Jerusalém. Semana passada, o nosso líder, ele ministrou aqui à noite e ele falou um pouco sobre os nossos antepassados, que não é porque os nossos pais, os nossos avós, né, os nossos avós, eles agiram de tamanha forma que nós também deveríamos. Ele falou muito sobre o posicionamento, que estava nas nossas mãos fazer diferente. E aqui, Josias, ele tinha tudo para fazer errado. Porque se ele olhasse para os antepassados dele, ele não
teria graça aos olhos, né, de Deus. Ele não teria feito o que era certo aos olhos de Deus. Quando você vê Josias, ele tem duas histórias de antepassados. Primeiro, ele é filho de Amon. Mas vamos falar antes de Amon. Ele era neto de Manassés. Manassés foi um rei que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de sacrificar os seus próprios filhos. E ele teve a consequência, porque a ira do Senhor, a Bíblia diz que a ira do Senhor veio sobre a vida de Manassés. Deus entregou ele para o rei da Babilônia, e este rei, autorizado por Deus, ele fez com que ele colocou uma argola no nariz de Manassés, e ele prendeu ele em correntes, devido à ira do Senhor sobre a vida de Manassés. Manassés, ele faleceu, e teve um filho chamado Amon. Amon viu o lugar de Manassés. E Amon fez também o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de seu pai. Só que Amon, ele foi pior ainda. Por quê? Manassés, quando Deus trouxe essa ira e castigou, a Bíblia diz que Manassés, ele se humilhou, ele se arrependeu, ele se converteu, e o Senhor tirou ele daquele cativeiro, deu uma nova oportunidade para ele, né? E a Bíblia diz que com esse arrependimento, Manassés, ele fez depois tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele aboliu todos os ídolos, todos os deuses, tudo ele fez. E ele morreu. Só que Amon, ele não se encurvou ao Senhor. Ele continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e mesmo com a ira do Senhor, ele não se arrependeu, ele não se humilhou. Aí vem Josias. Então, Josias, ele tinha tudo para olhar para trás e falar: se meu avô fez, se meu pai fez, eu também vou fazer. Só que a Bíblia dá um exemplo muito interessante aqui, que a Bíblia diz que Josias, ele seguiu ao seu antepassado Davi. Ele não seguiu Manassés, ele não fez o que Amon, seu pai, fez. Ele fez o que Davi fez, porque ele sabia que Davi era um exemplo. Uma chave aqui. Não é porque você tem uma história passada, não é porque você tem um pai que não foi um exemplo na sua vida, de um homem, né, de Deus, que fez tudo que era errado. Não é porque o seu pai matou que você vai matar. Não é porque o seu avô adulterou que você vai adulterar. Aquele ditado secular, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. Para quem é filho de Deus, pode fazer diferente. E Josias, ele fez diferente. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha um exemplo. Ele tinha um homem chamado Davi. E nós temos hoje, independente do nosso histórico passado, nós temos um exemplo chamado Jesus Cristo, que nós podemos seguir ele e fazer o que é reto aos olhos do nosso Pai. Só que nós também temos na terra homens e mulheres que são exemplos para a gente olhar e falar assim: eu quero seguir o exemplo deste homem, eu quero seguir o exemplo desta mulher, independente do que o meu pai fez, independente do que o meu avô fez, eu quero fazer o que era certo. E Josias, ele fez isso. Ele fez isso. Então você, homem, mulher que está aqui, eu não sei o seu histórico, mas eu sei que você pode fazer diferente. Assim como o nosso líder disse semana passada, nós podemos fazer diferente. Não é porque meu pai viveu, né? Aqui estou colocando um tipo exemplo, mas não é porque o nosso pai viveu numa vida de promiscuidade que nós também vamos viver. Não é porque os nossos antepassados não adoravam Deus que nós não vamos adorar. Nós podemos fazer diferente. E Josias, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Então ele mandou que eles restaurassem o templo. E daí, nós vamos pular aqui um pouco, mas a Bíblia diz, depois disso, que as pessoas que eles enviou, eles saíram e eles pegaram todas as pratas, todos os tesouros, todos os utensílios que tinham sido entregues nas mãos dos inimigos, e eles trouxeram de novo. Aí, lá no versículo 16,
16 não, 14. No versículo 14, diz assim: enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrita por Moisés. Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei do templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e relatou: seus oficiais estão fazendo tudo que lhes foi ordenado. A prata, recolhida no templo do Senhor, foi entregue aos supervisores e trabalhadores. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou as suas vestes. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o que será que o rei Josias ouviu escrito no livro que fez com que ele agisse dessa forma? Quanto tempo faz que você não abre isso e não dá vontade de você rasgar as suas vestes, fazer que nem nos antepassados, de se cobrir com pó, de fazer aquele jejum prolongado? Vou mais longe ainda: quanto tempo faz que você não abre o livro da lei e você não ouve o que o Pai quer dizer através deste livro? Se você quer viver um ano de 2026 num conhecimento que informa, como Josias, ele recebeu um conhecimento informando algo. Ele rasgou as suas vestes. Se você quer viver um ano assim, de um conhecimento que informa, de uma revelação que transforma, está aqui a chave. Você precisa ler a Bíblia. Mas o que será que Josias, que fez com que ele rasgasse as suas vestes? Aí, um pouquinho mais para frente, no 21, versículo 21, ele fala assim: vão consultar o Senhor por mim e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. E esta frase, quando eu li, essa me chamou a atenção. Essa falou muito comigo, primeiramente. Olha que ele diz: não temos feito o que este livro ordena. Você tem feito o que este livro ordena? Você tem feito tudo que este livro ordena? E esse foi um motivo que fez com que um rei rasgasse as suas vestes, porque ele viu o que seus antepassados fizeram de errado, e ele falou: nós não temos feito o que este livro ordena. Quem quer ser abençoado este ano? Faça o que este livro ordena. Siga o que este livro ordena. Ah, pastor, mas isso aqui é Antigo Testamento. Hoje de manhã eu falei isso. Para mim, a pessoa que fala isso é a pessoa que ela quer acreditar naquilo que lhe convém. Pessoa que fala isso, Antigo Testamento, Novo Testamento, é diferente, mudou tudo. Quem crê no Salmos 23? O Senhor é meu, Ele é o quê? Antigo Testamento. E você adora esses salmos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Uhul! Antigo Testamento. O Senhor dará ordem aos seus anjos a meu respeito para me guardar em todos os caminhos. Antigo Testamento. Então, no meu ponto de vista, a pessoa que pensa assim é a pessoa que ela acredita no que lhe convém. Só que no Antigo Testamento diz, no Salmo 119, que a palavra do Senhor ela é viva e permanece para Novo Testamento, eternidade.
Em nome de Jesus. Se tem alguém que ainda pensa desta forma, eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje a mente dela está sendo, esta mente cauterizada, ela está sendo liberta nessa noite, pelo nome de Jesus. Vou trocar aqui um pouquinho, gente. Aí, olha só. Aí o povo que ele ordenou vai consultar o Senhor por ele. E aí, olha só, continuando ali. Então Ilquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Ulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. E aí vem a segunda parte, a revelação. Josias recebeu o conhecimento, que trouxe uma informação, e aí ele deu uma ordem, porque ele ficou curioso, para saber o que o Senhor queria falar, e aí veio a revelação. Ela lhes disse, o Senhor, o Deus de Israel, falou, voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão, pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Não era motivo para um rei tremer? Ele já tremeu só de ouvir o que aquele livro dizia. Aí ele manda consultar, aí o Senhor traz esta revelação para ele. Que a ira dele seria derramada sobre aquele lugar e ela não seria apagada. Ou seja, o Senhor fez uma promessa. Ele declarou algo e falou, vão e envie essa resposta ao rei que solicitou. Aí, cabia a ele qual posicionamento que ele iria tomar. E aqui eu quero falar com você, homem, com você, sacerdote. A chave da mudança na sua casa está nas suas mãos. E aqui eu não tenho nada contra as mulheres. Não é isso. Mas quando Josias, ele recebeu essa informação, ele poderia falar, bom, está tudo perdido já, pronto. Mas ele teve um posicionamento diferente. Porque ele queria mudança. Ele recebeu aquela revelação que transformou ele. Ele não veio num culto de domingo, recebeu uma palavra poderosa, uma revelação, e ele saiu da forma que ele entrou. Não. Ele veio num culto de domingo, e ele recebeu uma palavra que transformou ele, e essa palavra transformou, e ele falou assim, eu quero sair daqui, mas com um posicionamento diferente. Eu quero fazer algo diferente. E esse posicionamento dele teve toda a diferença. Teve uma grande diferença o posicionamento dele. Então você, homem, sacerdote que está aqui, que está na sua casa assistindo, não é sua esposa que tem que tomar um posicionamento dentro da sua casa para que as coisas comecem a melhorar, para que a sua geração comece a caminhar certo. Não. Está na mão sua. Você é o sacerdote da casa, você é o rei da casa, a sua esposa, ela é a rainha. Ou, dependendo a idade, a princesa, né? Porque tem princesa e tem rainha, né? Eu brinco com a minha esposa que eu chamava ela antes de princesa, Rodrigo, né? E eu era o príncipe dela. Hoje ela é a rainha e eu sou o rei, porque nós já estamos mais avançados de idade, né? E conforme o tempo vai mudando. Amém? Então você, homem, é o rei da sua casa. Você que toma a decisão. E a sua decisão, ela tem uma importância muito grande que pode mudar todo o cenário da sua casa, da sua família, neste ano de 2026. E olha só, aqui Deus trouxe uma revelação para Josias. E olha só, depois do posicionamento que ele teve, olha o que o Senhor falou.
Continuando ali. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou, para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus, quando ouviu as palavras dele contra esta cidade e contra seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas vestes e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, olha só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido aos seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Então eles levaram a mensagem ao rei. Recebeu, homem? O seu posicionamento pode impedir a ira de Deus, a desgraça sobre a sua casa. E eu fico pensando aqui, apóstolo, se fosse eu no lugar de Josias, eu ia fazer de tudo para eu viver 100 anos, 200 anos, 300 anos, para que eu pudesse ver, amado, amada, a minha geração crescendo e elas seguindo. Olha o que Deus falou para ele: enquanto você viver, né, Josias, aquela ira que eu falei que eu ia derramar sobre o povo, por causa de você, esta ira, ela não vai ser derramada enquanto você viver. Depois que você for, aí eu trarei. Deus falou para ele, é como se Deus falasse assim, tem uma oportunidade de essa ira se apagar para sempre, dependendo de como você conduzir esta oportunidade que eu estou te dando. E aí que eu falei que se fosse eu ia falar, Senhor, eu quero viver 1000 anos, para que eu possa ver o Samuel, o Nicolas, andando nos caminhos do Senhor, e vendo a geração deles, e a geração da geração deles, e assim sucessivamente, e eu poder descansar em paz. O Senhor não falou apenas que iria ver sobre Josias, ele falou sobre Jerusalém. Então, olha a importância, homem, do seu posicionamento dentro da sua casa diante de Deus, de se humilhar, rasgar as suas vestes, jejuar, chorar pelos pecados, e o Senhor vem e fala, eu recebi tudo isso de você de bom grado. A partir de hoje, eu serei contigo, com a sua casa, com a sua família, neste ano de 2026. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amado, se você quer viver um ano de revelação, hoje de manhã também falei, e falo de novo, que eu não estou dizendo aqui que você não pode ir, quem sou eu para falar isso? Mas eu tenho a minha opinião. Eu não preciso ir atrás de alguém ou ir em outra igreja, porque lá tem uma revelação. A revelação, para mim, ela vem todo dia. A revelação, para mim, eu não preciso ir procurar profeta. Não preciso procurar uma igreja que tenha só revelação. É só eu abrir todo dia a Bíblia e o Senhor vai trazer revelação, que vai me transformar. Eu vou abrir a Bíblia e eu vou estar de mal com a minha esposa e o Senhor vai falar bem assim, Efésios, vai falar bem assim, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Recebi transformação. A esposa, eu não vou me sujeitar ao esposo. Abre a Bíblia, tem uma revelação. Se sujeite ao seu esposo. Filhos, eu não vou mais obedecer meu pai. Abre a Bíblia, tem uma revelação. Seja obediente ao teu pai. Honre ele para que você viva bem e os seus dias se prolonguem. A revelação vem. Eu não preciso ir em lugar nenhum. É só eu abrir a Bíblia. Minha vida está difícil, eu vou naquele lugar porque lá tem uma unção de prosperidade. Aí eu abro a Bíblia. Malaquias 3,10, trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal. Pastor, eu
Talvez tenha alguém aqui que pense assim, ou fale, eu leio a Bíblia todo dia, eu estou muito bem, tudo que este livro ordena, eu faço. Ok, se você faz, então leia Mateus, Sermão do Monte, 5, 6 e 7. Se você ler esses 3 capítulos, Sermão do Monte, você puder bater no peito e falar, eu faço tudo isso, aí você pode começar a pensar em falar que você faz tudo que esse livro ordena. Porque o Sermão do Monte, capítulo Mateus 5, 6 e 7, ele fala sobre todas as áreas, sobre não julgar, condenar, adulterar, sobre a sua oferta, sobre a sua obediência. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, eu ainda não faço tudo que esse livro ordena. Porque tem vezes que eu me iro, tem vezes que eu fico bravo com a minha esposa, tem vezes que eu fico bravo com meu filho, tem vezes que eu fico bravo com alguém que não me trata bem num estabelecimento, e daí eu vou lá para o Sermão do Monte, fala sobre amar os seus inimigos, perdoar, não julgar, não condenar, e abençoar. Neste ano, se eu e você fizermos tudo que este livro ordena, Satanás não vai ter nenhum único motivo de nos acusar diante do Senhor. Não vai ter. E daí, Josias recebeu essa revelação. E eu creio que ele ficou feliz da vida, né? É como aquele filho, né? Quem tem filho aqui? É como aquele filho que você dá aquele presente que ele quer e fala, ô pai, eu vou até arrumar o meu quarto hoje, vou purificar o meu quarto, vou limpar o meu quarto. A filha, mãe, deixa a roupa aí, aquele montante que eu vou lavar, eu vou passar, vou guardar. Josias, ele chorou, rasgou as vestes, se humilhou, recebeu uma revelação que trouxe transformação, gerou um posicionamento e ele teve esse posicionamento. O Senhor entregou uma revelação de bênção para ele e por todo aquele povo, e ele fez o quê? Seguindo ali. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Leu para ele o livro. Homem, hoje eu não sonhei com nenhum homem, tá? Mas é para o homem. Você tem lido o livro da lei na mesa com a tua família? Você tem chamado a tua esposa, o teu filho, até a tua sogra também? Senta aí e vamos estudar este ano, uma vez por semana, vamos ter o culto doméstico e eu, como sacerdote, eu vou ler o livro da lei do Senhor para você? Não precisa me responder. Mas se você não faz, eu te digo uma coisa, ainda há tempo de fazer. E não tem coisa mais maravilhosa do que você sentar com a tua família e você poder desfrutar da palavra. Nós fazemos isso em casa, com o nosso filho. E como é bom você poder, e nós nem programamos nada, nós chegamos na hora, e daí o que vocês querem fazer? Olha só a responsabilidade, apóstolo, que um sacerdote tem. Nós não programamos, só nesse último agora que a gente programou,